Pensamentos excessivos. Sabe quando você está de boa, trabalhando, estudando, focado, realizando, produzindo alguma coisa, mas é pego num vórtice de pensamentos aleatórios que atrapalha a sua concentração, foco e produtividade? E às vezes você se pega na ruminação de pensamentos de baixa qualidade que geram ansiedade, estresse, insegurança e desmotivação, detonando com a sua autoestima e na confiança na sua capacidade de realização. E por mais que você fuja deles, eles aparecem nas horas mais indevidas e inconvenientes. E um dos problemas está justamente aí, fugir deles em vez de resolvê-los. Há dois fatores principais que causam esse excessivo fluxo de pensamentos. Normalmente, a falta da capacidade de um cérebro mal treinado em gerenciar a qualidade, quantidade e direção do fluxo de pensamento. O segundo fator é a gente não saber como o nosso cérebro funciona. E é sobre isso que nós vamos falar ao longo desse vídeo. Nós vamos ver como o cérebro funciona, o porquê que ele está funcionando do jeito errado e oferecer algumas soluções que você pode aplicar no seu dia a dia. Primeiro, vamos levar em consideração alguns aspectos de como o cérebro funciona. No yoga, a gente vê a mente como um veículo de manifestação da consciência. Tentando reduzir um curso de 6 horas em apenas alguns segundos, eu vou tentar explicar como isso funciona. Existe uma unidade de consciência que em algumas escolas é chamada de mônada, Atma ou Purusha, entre outros nomes. Numa linhagem de yoga naturalista é chamada de Purusha. E essa unidade de consciência, para se manifestar, ela precisa de um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental e um corpo intuicional. Para poder se manifestar no plano físico, emocional, mental e intuicional. O que nós precisamos compreender a partir disso é que este veículo de manifestação de consciência, que nós conhecemos como corpo, ele é dividido em várias partes. São veículos de manifestação da consciência, mas não somos nós. Então, se esse veículo for uma versão, tipo um Fusca antigo, por maior que seja o potencial dessa unidade de consciência original, ela terá dificuldade em explorar todo o seu potencial através desse veículo. Mas diferente de um veículo feito apenas de matéria sólida, o nosso corpo é um veículo de matéria orgânica, que com os devidos estímulos evolui e se aprimora. É como se a gente pudesse pegar um Fusca, mandar ele para a academia até que ele virasse uma Ferrari. E para o contexto do vídeo de hoje, a gente vai focar na questão do cérebro, que é a parte física da mente. Nem o cérebro nem a mente somos nós. São apenas veículos de manifestação da nossa consciência original. A questão é que ambos podem ser treinados e desenvolvidos para funcionar do jeito que a gente quer. Hoje já é comprovado pela neurociência, pela neuroplasticidade, que conforme a gente exercite alguns hábitos, o cérebro muda de forma, mudando a forma como ele funciona, criando novas conexões neurológicas. A segunda coisa que nós precisamos entender sobre a mente é que ela é viciada em novidade. Ela está sempre buscando algo novo para se distrair. Ela é como um cachorro que você leva para passear e quer explorar tudo à sua volta. A terceira coisa que precisamos levar em consideração ao longo desse vídeo é que a mente está o tempo todo lendo o corpo e se adaptando a ele. Esse conceito parece novo, mas ele já foi proposto há mais de um século atrás, mas a neurociência está comprovando a sua realidade, a sua funcionalidade. Já é fácil para a gente compreender que o corpo é um reflexo da mente, dos padrões de pensamentos e emoções. Seja nossa atitude corporal, rigidez ou flexibilidade e até mesmo saúde são profundamente influenciados pelos padrões de pensamentos e emoções. O que está vindo à tona é que funciona nos dois sentidos. Da mesma forma que o nosso corpo é uma resposta dos nossos padrões de pensamentos e emoções, a nossa mente está lendo o corpo o tempo inteiro e se adaptando a ele. Então, se ficamos o dia inteiro com a coluna curvada, olhando para o celular, que é uma atitude comum da tristeza, será natural que os padrões de pensamentos e emoções relacionados à tristeza sejam mais fáceis de se manifestar. A quinta coisa que nós precisamos entender sobre o funcionamento do cérebro é uma das mais importantes, mas eu vou precisar de uma lousa para poder explicar. Então vamos até a lousa. Imagina o seguinte: o cérebro ele tem 3 estados de funcionamento que dominam a cada momento. Cada um deles regido por uma rede neural diferente, que alternam a dominância entre si. Um deles é quando você está engajado em uma tarefa, chamado também de rede de controle executivo. A função dela é manter o foco, resolver problemas, tomar decisões, fazer planejamento, ou seja, é uma rede neurológica quando você está engajado em uma tarefa, em uma atividade, que você
decidiu que ela precisa ser realizada. A segunda rede neural é responsável pelo momento de descanso, chamada rede neural de modo padrão. Mas se preocupe menos com os nomes técnicos e mais com as suas funções. Esse é o momento de descanso, de descompressão da mente. É o momento que ela processa informações e emoções, promove uma desintoxicação neurológica e reequilíbrio químico, se entrega a devaneios, divagações, autorreflexão, consolida memórias e gera aprendizado implícito, que é a conexão de ideias não relacionadas entre si conscientemente, gerando soluções criativas para problemas. Por exemplo, guarde bem essa informação, nós vamos precisar dela mais para frente. E esse estágio é predominante quando você está em descanso, sem tarefas para fazer, sonhando acordado, refletindo sobre si, sobre o passado ou até mesmo o futuro. É o momento do cérebro ocioso que pode gerar a sensação de tédio ou insights criativos. E curiosamente gasta muito mais energia do que o estado ativo. Estudos da Universidade de Nova York dizem que as pessoas entediadas são 40% mais criativas. Existe o tédio saudável, existe o tédio patológico. O patológico surge quando esse estado está desregulado, causando a ruminação de pensamentos deprimentes. Quando nós falamos de ruminação de pensamentos negativos, não são apenas de problemas e de fracassos. São pensamentos de rejeição, de brigas mal resolvidas, da sensação de impotência de resolver problemas que estão fora do seu alcance, ou que pelo menos nesse momento você não consegue achar soluções para esses problemas, que geram essa sensação de potência somada ao desejo de resolver. Pensamentos de que você não merece aquilo que você está conquistando ou que você quer conquistar, exacerbando o medo de tomar atitude, de dar o primeiro passo, de sair da sua zona de conforto. E até pensamentos sexuais excessivos. Você ter fantasias sexuais não tem o menor problema e é extremamente recomendado e saudável, mas sem excesso e na hora certa. E essa ruminação vai gerar desmotivação, falta de coragem, baixa autoestima, indecisão, distração, autossabotagem e crenças limitantes. Consequentemente, estresse, ansiedade, insegurança, angústia, depressão, covardia, refletindo-se também em padrões comportamentais sociais bastante desagradáveis. Mas como que ele se desregula? Nós já vamos chegar lá. Antes, vamos falar sobre o terceiro estado, que é o de detecção de prioridades. Aqui tem um C cedilha, chamado de rede neural de saliência. Foi difícil não fazer uma piada sobre isso. Esse estado é o momento que você detecta qual é a prioridade no momento e toma a decisão em qual estado ficar. Se você se engaja em uma tarefa ou se você permanece no estado de descanso, ou se você entra no estado de descanso ou permanece engajado em uma tarefa. E por isso, quando liga um, desliga o outro. Não tem como o fluxo de atenção e de energia estar nos dois. Por isso, o melhor desenho, o melhor esquema que representa a relação entre os três não é exatamente um triângulo, mas uma gangorra. Então a função da rede de detecção de prioridades é detectar estímulos relevantes e alternar entre um estado e outro, entre o estado de descanso ou tédio ou o de engajamento em alguma tarefa. E quando esse estado aqui é ligado? Quando durante o descanso, as reflexões, os devaneios, você se lembra de uma tarefa que precisa ser feita, uma conta a ser paga, aquele e-mail que você precisa mandar, aquela louça que ficou na pia, ou quando pipoca na mente um projeto super legal para colocar em prática, ou a solução de um problema para o qual você nem estava pensando nele, ou um estímulo externo, um alarme da agenda que te lembra de uma tarefa, alguém que te chama para fazer alguma coisa, ou alguém gritando, vai lavar a louça. Em resumo, eles funcionam dessa forma. Você está engajado em uma tarefa até que você percebe que não está produzindo mais, não está conseguindo manter o foco e a produtividade, dando sinais de cansaço que vão ser detectados e, dependendo das necessidades e possibilidades, você vai tomar a decisão em permanecer engajado na tarefa ou entrar em estado de descanso. E uma vez no estado de descanso, se essa rede neural estiver funcionando de forma adequada, ela será breve, eficaz e revitalizante. E logo você estará envolvido em outra tarefa, ao invés de ficar procrastinando. Procrastinando como? Ficando preso num redemoinho de ruminação de pensamentos negativos ou rolando a tela do celular, por exemplo, evitando a responsabilidade de processar de forma adequada esses tipos de pensamentos, que é o que a gente vai ver mais para frente, e dessa forma desregulando
esse sistema aqui, gerando assim uma grande dificuldade de transitar entre um estado e outro, colocando num constante estado de indecisão, que vai gerar mais estresse, angústia e ansiedade. Mas quando você tem uma rede de saliência robusta, bem desenvolvida, por exemplo, pela prática da meditação, ela tende a ser mais eficiente em interromper pensamentos patológicos, como a ruminação de pensamentos negativos de fracasso e problemas, evitando que o estado de descanso se torne um vórtice de ansiedade, se tornando uma ferramenta de criatividade. A prática regular da meditação aumenta a conexão entre os dois e facilita a entrada e saída entre um e o outro, e ainda facilita e intensifica os devaneios produtivos, assim como os insights criativos, processamento de emoções e o tédio saudável, e reduz a autocrítica negativa. Alguns estudos apontam que esse período de reset e devaneios são mais curtos e mais produtivos. Em resumo, consolida melhor a memória, processa melhor o conhecimento e as emoções e aumenta os níveis de criatividade. Agora que você entendeu mais ou menos como isso aqui funciona, vem a seguinte pergunta: quando foi a última vez que você se entregou aos seus devaneios? Você sentou no sofá, fechou os olhos e se perdeu em seus pensamentos? As suas divagações, elucubrações, reflexões sobre o passado, reflexões sobre o futuro, permitindo que a mente processasse as informações e as emoções, reequilibrasse a sua química e conectasse as soluções com os problemas, e ficasse positivamente entediado. Você se lembra quando isso aconteceu pela última vez? Não que você não tenha alternado entre um estado e outro. Por uma questão de necessidade até mesmo fisiológica, você alternou de um estado para outro. Mas o que aconteceu é que na maioria das vezes em que você desligou o estado de engajamento em uma tarefa e alternou para o estado de descanso, você meteu a mão no bolso e puxou esse brinquedinho aqui. E aí que o bicho pega. Vamos voltar para o puff. Agora vamos para o sexto aspecto que a gente precisa levar em consideração em relação ao funcionamento do cérebro. Toda vez que a gente tem um pensamento, a gente tem uma resposta emocional em maior ou menor intensidade, às vezes em tão baixa intensidade que você nem percebe. Consequentemente, a gente tem uma resposta hormonal, a gente gera uma química relativa àquele padrão de pensamento e emoção. Dependendo da frequência que a gente cultivou esses padrões de pensamentos e emoções e essa química foi lançada na corrente sanguínea, nutrindo as células do nosso corpo, nós nos tornamos dependentes dessa química, consequentemente dos padrões de pensamentos que geram essa química. É exatamente como se a gente fosse dependente de uma droga ilegal, mas que está sendo gerada aqui dentro mesmo. Ou seja, nós podemos literalmente nos viciar em ódio, tristeza, depressão, ansiedade, estresse ou angústia. Por isso é muito natural que a gente inconscientemente busque situações, eventos do dia a dia que geram essas emoções. E se não houver situações das quais a gente possa colher essas emoções, a gente vai gerar aqui dentro mesmo, criando pensamentos ou resgatando da memória de vivências já vividas que geraram esses estados emocionais. Essa ideia pode parecer ruim, mas na verdade ela é muito boa, porque da mesma forma que nós podemos nos viciar em padrões emocionais negativos, nós podemos nos condicionar a padrões emocionais elevados. Um outro aspecto que a gente precisa levar em consideração sobre o funcionamento do cérebro é o sistema dopaminérgico. A dopamina é um hormônio e neurotransmissor que produz a sensação de compensação por uma tarefa cumprida, por uma tarefa realizada, mas ela também ajuda a manter os níveis de engajamento e interesse numa determinada tarefa, sendo essencial, por exemplo, para manter a disciplina. Funciona mais ou menos como no treinamento de um cão. Toda vez que você ensina o cão a fazer alguma coisa e ele faz do jeito desejado, você dá um petisco, você dá um prêmio a ele para que ele entenda que ele fez algo certo. Da mesma forma funciona o nosso cérebro. Então a neurociência comprovou que o nosso cérebro funciona como um cachorro, que num primeiro momento pode parecer negativo, mas na verdade é positivo, partindo do princípio que você pode treinar a sua mente a funcionar do jeito que você quer, uma vez que você entenda como fornecer essas doses de dopaminas na hora certa. E esse sistema funciona mais ou menos assim. Imagine uma balança de novo. A ponta do lápis indica o volume de dopamina que você precisa para gerar essa sensação de bem-estar e conforto gerado pela compensação de uma tarefa cumprida, ou da dose de dopamina que você precisa para se manter engajado em uma tarefa. A outra ponta do lápis indica o nível de energia, de esforço, de dificuldade para realizar essa tarefa. O que acontece é que hoje a gente vive uma realidade onde a gente tem fácil acesso a um grande volume de opções de fontes de dopamina, fontes que exigem pouco esforço, oferecem altas doses e com grande frequência. Somando esses 4 fatores: fácil
acesso, pouco esforço, altas doses e com alta frequência, nosso cérebro acaba ficando dessensibilizado à dopamina, precisando de doses cada vez maiores para conseguir perceber vivenciar essa sensação de compensação. E que fontes são essas? Ficar rodando a tela nas mídias sociais, videogame, compras, apostas, pornografia, maratonando séries, assistindo programas e jornalismos de baixa qualidade, cigarro, bebidas alcoólicas, drogas, carboidratos refinados, alimentos ultraprocessados, ou seja, toda fonte de distração que produz essa sensação de compensação, de conforto, anestesiando a nossa mente da realidade do estresse do dia a dia. E em contrapartida, à medida que a necessidade de doses maiores de dopamina são exigidas, com fontes rasas e de baixa qualidade, as tarefas que realmente precisam ser realizadas se tornam mais pesadas e difíceis, tornando o esforço de manter-se concentrado naquela tarefa mais desconfortável e tedioso. Naturalmente, a nossa mente vai buscar aquelas distrações que geram doses mais fáceis de dopamina. Se ela não tiver acesso, ela vai se perder em pensamentos que reproduzem aquelas sensações. E assim, todas aquelas tarefas que precisam ser realizadas se tornarão muito mais chatas e tediantes, exigindo muito mais esforço para se manter o foco. Estudar, trabalhar, fazer atividade física, ou mesmo se concentrar no planejamento de um projeto que você quer realizar. Se perder em seus pensamentos e até mesmo convívio entre os familiares e os amigos. Quantas vezes a gente está nessa situação e em vez de focar nas pessoas que estão à nossa volta, nós estamos prestando atenção na tela do celular. E se nós não tivermos acesso a essas fontes de distração, nossa mente vai se distrair com as memórias e pensamentos, buscando reproduzir aquelas vivências. Não é à toa que o índice de crianças entre 5 e 10 anos já pensando em suicídio aumentou. O cérebro delas não estão preparados para esse desequilíbrio. Tenta tirar o celular ou o videogame delas. Tente você deixar o seu celular em casa. Outro aspecto importante sobre o funcionamento da mente é que sua mente não esquece das tarefas não cumpridas. Toda vez que você pensa em fazer alguma coisa e não faz, isso se torna uma tarefa não cumprida. Seja comprar algo no mercado ou alguma coisa que ficou pendente no trabalho, nos estudos, aquele projeto que você queria tanto realizar ou aquela viagem, tarefas que caíram no esquecimento por mau gerenciamento, por falta de tempo, dinheiro ou prioridade acabaram caindo no esquecimento. Você até abandonou a ideia, mas o desejo ainda ficou. E até mesmo informações e dados que você vai recolhendo ao longo da vida que são importantes para alguma coisa que você quer colocar em prática ou queria colocar em prática. Todas essas tarefas, desejos e dados estão acumulados no seu subconsciente neste exato momento. Você esqueceu, aliás, a sua mente consciente esqueceu, mas a sua mente subconsciente guardou. Todas essas tarefas estão exatamente agora brigando entre si, exigindo a sua atenção. Sabe como é uma bolsa de valores, ou pelo menos como era antigamente? São 300 pessoas, todas amontoadas, com os braços levantados, falando, gritando ao mesmo tempo, comprando e vendendo ao mesmo tempo, serem ouvidas, uma barulheira infernal. Você pode conscientemente não estar ouvindo, mas o barulho interno está acontecendo, gerando estresse, ansiedade, angústia, alimentando o sentimento de fracasso, sem que você consiga perceber a fonte desses sentimentos, talvez atrapalhando até mesmo a qualidade do seu sono e criando ainda uma densa barreira de turbulência entre o consciente e o intuitivo, o que atrapalha muito a prática da meditação. Agora vamos juntar e resumir tudo para facilitar a compreensão. Primeiro, você é uma unidade de consciência que no yoga chamamos de Purusha, dotado de um enorme poder de realização pessoal e genialidades, que precisa de um veículo de manifestação dessa consciência e desse potencial que é o seu corpo, que muitas vezes não está bem desenvolvido para que você explore todo esse potencial. E o maior erro que a gente comete é se identificar com esse corpo. Quando você sente dor, frio ou fome, não é você que está com dor, frio ou fome, é o seu corpo. Quando você se sente ansioso, não é você que está ansioso, é o seu corpo emocional. E quando você não consegue focar a sua atenção mantendo-se concentrado, é o seu cérebro que não está funcionando direito. É o seu corpo mental que não está funcionando direito. E só para não gerar confusão, não são 3 corpos, mas são 3 partes de um todo só. O que nos leva ao segundo aspecto da mente. Uma mente mal treinada e desenvolvida, ela se comporta como um cachorro não adestrado. Quando você sai para passear, ele fica te puxando com força para todos os lados, tentando controlar o passeio. E por mais que pareça que você está no controle, porque é você que está segurando a guia, o cachorro está completamente perdido procurando o máximo de informações e novidades para se divertir, assim como provavelmente está a sua mente.
Por isso, no yoga, com treinamento de concentração, foco e expansão da consciência, a gente procura não se deixar levar pelos pensamentos e nem pelas emoções, mas determinar a qualidade e a direção que elas devem seguir. O terceiro aspecto a levar-se em consideração da mente é que não só o corpo é um reflexo dos padrões de valores e crenças que você carrega, que determina os padrões de pensamentos e emoções, decisões, e dessa forma os níveis de saúde, vitalidade, disposição, mobilidade, flexibilidade ou dureza do seu corpo, mas também a mente, ela lê o corpo o tempo inteiro e se adapta à realidade que ele é. Se ele é flexível, se ele é duro, se ele é resistente, se ele é mole, se está com saúde, se não está, se a coluna é mais curvada, se a coluna é mais estendida. E lembre-se que para todo estado emocional você tem uma atitude corporal diferente, naturalmente expressada. Você já deve ter vivenciado um momento onde você precisava de mais energia e vitalidade e buscando essa energia lá no fundo do poço, você esticou a coluna, abriu o peito, deu aquela espreguiçada e percebe uma mudança de estado de ânimo instantânea, que não só altera a atitude mental, mas até mesmo a química corporal. Quarto aspecto da mente que precisamos levar em consideração é o seu funcionamento trifásico, que determina que hora estamos engajados em uma tarefa ou estamos em estado de descanso. E tem o terceiro estado ainda que tem a função de identificar prioridades, se devemos ficar engajados em uma tarefa ou no estado de descanso. E esse sistema tem três aspectos que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, quando ele está funcionando bem, o estado que mais gasta energia é o estado de descanso. É o momento que você se perde em seus pensamentos, processando informações e emoções. No entanto, quando você volta dele, você volta com mais energia, vitalidade e disposição para se engajar nas tarefas. Isso acontece porque ao processar as informações e as emoções, você descarrega o seu HD, você tira dos seus ombros essa responsabilidade, esse peso. Um outro motivo é que esse momento de devaneios você acaba achando soluções criativas para os problemas que você está enfrentando, especialmente se nesse momento de descanso você não estiver pensando sobre eles. Naturalmente essas soluções vão aflorar, o que alivia as tensões que aquele problema estava gerando empolgação e entusiasmo para você colocar aquela solução em prática, aumentando seus níveis de energia física e emocional. A segunda coisa a levar em consideração sobre esse mecanismo é que se ele não estiver funcionando direito, há um colapso do sistema. As emoções e informações não processadas vão se acumulando. Toxinas geradas por essas emoções não são eliminadas e também vão se acumulando. E se você não para descansar, você não recarrega suas energias. E aí esse travamento, colapso do sistema, a gente chama de burnout, que é um estado de incapacidade de tomar decisões, ruminando padrões de pensamentos que vão te puxar para baixo e gastando as poucas reservas de energia que sobraram, resultando em procrastinação e autossabotagem crônica. O terceiro aspecto bastante interessante para se levar em consideração é que no yoga nós temos duas técnicas que podem potencializar em muito o funcionamento desse mecanismo. Primeiro é o Yoga Nidra, que tem uma posição que favorece muito a esse descanso, que você pode utilizar para se entregar aos seus pensamentos ou promover mentalizações específicas. O ideal é alternar entre os dois, já que você não vai fazer esse descanso apenas uma vez no dia. A segunda técnica é a meditação, que promove o desenvolvimento dos mesmos aspectos, aumenta a sua capacidade de processar informações, de processar as emoções, memória, tomada de decisões e achar soluções criativas, só que de uma forma diferente. Enquanto o momento de descanso você se entrega aos seus pensamentos, na meditação o esforço é parar os pensamentos. E nesse esforço você vai fazer com que todas as áreas do cérebro se desenvolvam. Algumas vão ficar mais densas e outras menos densas. É como se você fosse fazer atividade física com o seu cérebro. Então todas aquelas habilidades necessárias no momento de descanso serão potencializadas porque as áreas do cérebro responsáveis por elas estarão mais desenvolvidas. O quinto aspecto do funcionamento da nossa mente que vamos levar em consideração nessa aula é o vício em padrões emocionais. Na verdade, o vício na química que é gerado nos padrões de pensamentos e emoções. Cada pensamento gera uma resposta emocional que gera uma resposta química que nutre as nossas células. Dependendo da frequência que esses padrões de pensamentos que são frutos dos nossos valores e crenças, nós estamos viciados a essa química. E muitos desses padrões, desses vícios são estabelecidos na primeira infância. E para alimentar esse vício, a gente inconscientemente mantém o radar ligado, buscando situações e eventos para repetir aquelas condições que vão gerar aqueles gatilhos de pensamentos e emoções
para alimentar o vício. Se nós não conseguirmos recriar esses eventos no dia a dia, nós vamos revivenciá-las, resgatando memórias, ou até mesmo criando novas histórias em nossa mente para gerar aquele estado emocional e alimentar o vício. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que o seu radar ele está afiado para identificar todas as possibilidades de recriar essas situações. Lembra quando você mudou de emprego porque você não gostava de uma série de coisas que aconteciam em um, quando você mudou para o outro depois de algum tempo, parece que começa a se repetir as mesmas situações? Não só porque o seu radar está ligado para achar as possibilidades, mas as suas atitudes no dia a dia vão criar as condições ideais para recriar aquelas situações. Isso acontece tanto em mudanças de ambientes de trabalho, quanto nas relações interpessoais, profissionais e afetivas. Você muda de relacionamento, mas depois de um certo tempo parece que está acontecendo as mesmas coisas de antes. Não é só porque você busca o mesmo padrão de personalidade, mas você instiga na pessoa aqueles padrões de comportamento, inconscientemente. O sexto aspecto a levar em consideração é o sistema dopaminérgico. Uma vez desregulado, nós vamos precisar de doses cada vez maiores e mais frequentes e mais intensas de dopamina, aumentando assim os níveis de desconforto das tarefas que a gente precisa manter a concentração, desencadeando uma necessidade cada vez maior de se distrair, mesmo que seja com a ruminação de pensamentos desconfortáveis. Sétimo aspecto que a gente precisa lembrar é que a mente não esquece das tarefas não cumpridas. Tudo aquilo que você pensou em fazer um dia, seja por necessidade ou por responsabilidade ou por inspiração pessoal, se acumulou ao longo dos anos e está no seu subconsciente agora exigindo a sua atenção, gerando estresse, ansiedade, angústia e depressão, sobrecarregando o funcionamento da mente e gastando energia, como aqueles aplicativos de celular que ficam em segundo plano gastando a bateria, atrapalhando o seu descanso, sua capacidade de se concentrar, focar e o seu treinamento de meditação, de alcançar os níveis mais altos de consciência, como a intuição, sendo que a intuição é a sua maior fonte de criatividade e soluções para os problemas, além de ser a estrada que segue paralela à estrada do autoconhecimento. Agora que já entendemos alguns aspectos de como o cérebro funciona, vamos dar uma olhada em alguns hábitos do estilo de vida moderna que podem estar deteriorando a sua capacidade de manter a concentração e o foco, causando aí dois problemas básicos. Primeiro, atrapalhando o ritmo da sua produtividade, fazendo com que tarefas que poderiam ser feitas em pouco tempo e bem feitas acabem levando muito mais tempo e saiam mal feitas. Um outro problema é facilitar com que você seja pego num vórtice de ruminação de pensamentos negativos de fracasso, que detonam com a sua autoestima e convicção da sua capacidade de realização, implodindo com seu entusiasmo e motivação para tomar iniciativas ou mesmo finalizar a tarefa, implodindo a sua capacidade de realização pessoal, gerando muito mais estresse, ansiedade, angústia, depressão e a sensação de impotência. O primeiro hábito com o qual nós temos que ter cuidado é a compulsão por reclamar de tudo, de todas as situações, coisas e pessoas, fazendo com que o nosso cérebro fique viciado e especializado apenas nos aspectos negativos, vendo o problema em tudo e em todos, achando pelo em casca de ovo, ou seja, problemas onde não existem, se especializando em enxergar barreiras intransponíveis para resolver as coisas, criando a dificuldade de achar e perceber soluções e oportunidades e aproveitar as situações, sejam elas quais forem. Sabe quando você está num evento, numa situação que você não gostaria de estar, mas ao invés de ficar reclamando, você fala assim, bom, já que eu estou aqui, vou aproveitar o máximo que puder, criando tanto uma mente quanto um corpo viciado no estresse, de uma forma com que você se estressa diariamente com muito mais facilidade e tem dificuldade de ser feliz. Você tem muito mais receptores, você tem muito mais gatilhos, você tem muito mais visão para o estresse do que para os fatores de felicidade. Chegando a um ponto que pequenos fatores são capazes de te estressar muito, ao mesmo tempo que quando você tem grandes motivos para estar feliz, você não tem uma capacidade de manifestar uma felicidade na mesma proporção. O que poderia ser uma solução viável para esse hábito? Vamos lembrar de algumas coisas que a gente acabou de ver. Primeiro, a sua mente funciona de acordo com o hábito que você cultivou, treinou ela para funcionar dessa forma. Segundo, talvez você esteja viciado nesses padrões emocionais. Terceiro, esse padrão de comportamento deve estar reforçando valores e crenças equivocadas e limitantes. Mas no final das contas, isso não é você e não são as suas crenças. Isso foi como o seu veículo de manifestação da consciência foi educado para se comportar. A partir de agora, você vai fazer exatamente o contrário. Toda vez que você estiver numa situação, num evento profissional, social, familiar, afetivo, você vai estar sempre com o seu radar ligado
para perceber todos os aspectos positivos de tudo e de todos. Você pode fazer esse exercício de vez em quando escrevendo num papel, mas procure fazer isso mentalmente constantemente, procurando perceber as soluções e oportunidades que sempre estiveram ali, mas você não tinha enxergado antes. E toda vez que você se pegar reclamando de alguma coisa, lembre que é apenas o padrão equivocado da sua mente de funcionar. São valores e crenças equivocados que estão determinando essa visão. E aí comece gentilmente a contra-argumentar com ela. Em último caso, deixa ela falando sozinho. Eu já sei disso aí, beleza. O que me interessa hoje são outros aspectos. Não dê ouvido. É como se fosse alguém querendo fazer fofoca no seu ouvido e você não quer saber de fofoca. Fofoca não faz bem nem para quem está falando, muito menos para quem está ouvindo. Não se permita ouvir e, se ouvir, não se permita acreditar. Contra-argumente imediatamente, oferecendo a visão de outros aspectos muito mais interessantes e produtivos. A questão aqui não é se enganar, mas cultivar um padrão mental que faça você perceber mais e melhor soluções e oportunidades que sempre estiveram à sua volta e assumir uma atitude que te permita agir e resolver. Enquanto o padrão de só reclamar reforça um outro padrão de comportamento nocivo, que é o de jogar a responsabilidade dos outros para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas falhas, tirando das suas mãos o seu poder de resolver, o padrão de olhar o lado positivo das coisas traz de volta para as suas mãos o poder de resolver as coisas e mantém os níveis de energia e motivação lá em cima. Um outro hábito comum do estilo de vida moderno que acaba estragando o bom funcionamento do cérebro é manter ao alcance das mãos um grande volume de fontes de distrações, em quantidade e variedade. De fácil acesso, que exige pouco esforço, oferece altas doses de dopamina e com alta frequência. É importante a gente entender que o cérebro está sempre buscando uma zona de conforto. Quando você está realizando uma tarefa, por mais que ela esteja alinhada com o seu projeto de vida, muitas vezes essa tarefa pode ser desconfortável na sua realização. E se for ainda uma tarefa que você está fazendo só por obrigação do seu trabalho que você realiza, o qual você não sente identificação, pior ainda. Ela sempre vai estar buscando fugir dessa situação. E se você disponibilizar no seu ambiente de trabalho um grande volume dessas opções e distrações, a tendência é que sua mente vai estar sempre buscando tirar a atenção daquilo que você está fazendo e direcionar a atenção para essas distrações. Pegar o seu celular para ficar olhando as mídias sociais, ou ver pornografia, comprar algo que você não precisa, ficar no videogame, ou a nova moda, ficar apostando. Às vezes a gente está trabalhando no computador ou perto de um computador e deixamos em uma das abas uma mídia social aberta. Ou seja, é a mesma coisa que você estar em dieta e deixar na sua despensa, na sua geladeira, vários itens que não fazem parte da sua dieta. Podemos chamar isso também de autossabotagem. E assim a gente acaba viciando nossa mente na distração. E ainda lembra daquela balança dopaminérgica? Todas essas distrações vão proporcionar uma sensação de compensação, aquele prêmio por uma tarefa cumprida, quando a tarefa não foi cumprida. Você está entendendo o que está acontecendo? O que você está fazendo com a sua mente? Então, desse jeito, a gente acaba desregulando as duas balanças. A balança dopaminérgica, que vai se acostumar com altas doses em alta frequência, tornando as tarefas que precisam ser feitas mais difíceis, mais desconfortáveis, mais pesadas, mais chatas. Ao mesmo tempo, a gente fica ligando e desligando o tempo inteiro o botão que diz que a gente deve estar engajado numa tarefa ou no processo de descanso, na fase do descanso. No entanto, a gente não se entrega ao descanso, acumulando o estresse da tarefa e o estresse de não ter finalizado a tarefa. E o que o pensamento excessivo tem a ver com isso tudo? Pensamento excessivo fora de hora que atrapalha sua concentração e foco é um mecanismo de distração. Se você não engajar sua mente com nenhuma dessas atividades viciantes, você vai engajar sua mente com pensamentos aleatórios ou até mesmo a ruminação de pensamentos negativos, porque o caminho e a necessidade já está aberta, e muito bem aberta. E qual a solução para isso? Primeira coisa, faça uma lista de distrações que atendam às necessidades das duas balanças, que elas forneçam uma dose de conforto e compensação, mas uma dose saudável. Pode até mesmo ser comer, mas opte por uma fruta, mas coma focado na atividade de comer. Nas mentorias, por exemplo, a gente ensina várias atividades de treinamento de concentração, onde você foca a sua atenção na tarefa que está sendo realizada. E uma delas é o foco em comer. No ato de comer, em como você está comendo, o que você está comendo, explorando
esse processo e esse alimento através de todos os seus sentidos, ao invés de comer olhando para a TV. O que mais pode ter nessa lista? Você pode incluir nessa lista aí simplesmente sentar no sofá, fechar os olhos, fazer uma caminhada, ouvir uma música tranquila, fazer uma atividade física leve, ou um trato, que é uma técnica para os olhos, para recuperar a acuidade visual, especialmente se você trabalha muito tempo no computador, um treinamento de concentração ou meditação, fazer um Yoga Nidra, ou qualquer outra posição que achar melhor para se entregar aos seus pensamentos, aos seus devaneios. A segunda coisa que você vai fazer depois de listar todas as fontes de distração saudáveis que oferecem doses saudáveis de dopamina é facilitar o acesso a essas fontes, deixá-las ao alcance da mão, deixá-las no ambiente de trabalho. Em contrapartida, no terceiro passo, você vai dificultar o acesso àquelas fontes não saudáveis, não interessantes, não produtivas e viciantes. O quarto passo é você também gerenciar o funcionamento trifásico do cérebro, gerenciando os momentos de descanso e engajamento. Existe uma técnica chamada técnica Pomodoro. Ela divide os períodos de engajamento em blocos de 25 minutos. E a cada 25 minutos você vai reservar 5 minutos de descanso. E a cada 4 blocos de 25 minutos você tem um descanso de 20 minutos. Olha que interessante. Você tem uma tática ali para negociar com o seu cérebro. É muito mais fácil você dizer para o seu cérebro, ó, durante esses 25 minutos aqui eu vou ficar totalmente concentrado nessa tarefa. Depois eu dou aquilo que você quer, a distração que você quer. Mas antes disso, você vai me ajudar a se manter concentrado aqui nessa atividade, nessa tarefa. Saber que há um começo, meio e fim dá mais tranquilidade nesse processo. No entanto, a distração que você vai dar tem que ser bem escolhida. Não pode ser qualquer distração. Terceiro hábito nocivo que está detonando o funcionamento do nosso cérebro é o alto consumo de estimulantes, que, entre outras reações, produz o aumento dos batimentos cardíacos, ritmo respiratório e atividade neuronal, ou seja, gerando uma agitação mental que dificulta a concentração e o foco, sendo duas principais fontes. Uma delas é a via oral, sendo os principais cigarro, café, os carboidratos refinados e os inúmeros aditivos que são colocados nos alimentos ultraprocessados, aromatizantes, saborizantes, colorantes, aguçadores de sabores e tantos outros, gerando uma agitação neuronal direta e indireta, elevando em muitos níveis de estresse e ansiedade. E um dos motivos pelos quais esses estimulantes produzem esse efeito é pela alta liberação de neurotransmissores como a dopamina, mas não só ela. No entanto, não são apenas aquilo que a gente ingere pela boca. O alto consumo de informações através das mídias sociais também produz essa hiperestimulação. Não só por aquilo que a gente escolhe consumir, mas pela constante oferta de conteúdo similar fornecida pelos algoritmos, que faz com que a gente queira consumir mais, ou pelo menos fique pensando, será que não tinha um conteúdo ali a mais que não seria interessante para mim? Se você estiver consumindo esse conteúdo pelo YouTube, por exemplo, é possível que você veja uma lista de vídeos de várias outras fontes falando sobre o mesmo assunto. Se você não tomar uma decisão definitiva de não consumir tudo aquilo, fica aquela ansiedade de sempre querer saber um pouco mais, especialmente se você estiver consumindo conteúdo que é importante para você, além do excesso de possibilidades. Ou seja, não é só o conteúdo similar que as mídias sociais apresentam para você, mas o excesso de opções de consumo, por exemplo, de filmes, séries e músicas. Antigamente a gente comprava 1, 2, 3 discos por ano e curtia aqueles discos até quase fazer buraco. Hoje a gente perde mais tempo construindo listas infinitas de músicas similares do que curtindo aquela pequena quantidade de música que um disco trazia, até decorar cada detalhe, cada nota musical. E esse excesso de opções, esse excesso de variedades faz com que a gente fique exposto a uma overdose de informações e decisões a serem tomadas, desregulando aquele sistema trifásico. E qual seria a solução para isso? Bom, como há uma similaridade entre esse hábito e o anterior, você pode utilizar as mesmas dicas anteriores para promover um processo de desintoxicação. Na prática do yoga, a gente costuma utilizar um treinamento chamado Bhuta Shuddhi, que ao pé da letra quer dizer desintoxicação dos elementos densos. Neste caso, se refere às toxinas geradas por esses hábitos. Mas, ao mesmo tempo, a gente promove uma reeducação comportamental que foca em justamente trocar hábitos nocivos por hábitos mais produtivos, funcionais e inteligentes.
tanto na alimentação quanto no consumo de conteúdo. Quanto ao consumo digital, aprenda a dizer não. Entenda que você não será capaz de consumir todas as informações que estão disponíveis e você não precisa de todas elas. É melhor você fazer muito com pouco do que não fazer nada com muito, porque você vai passar mais tempo coletando e analisando o excesso de informações do que fazendo algo de produtivo com elas. E aqueles assuntos que realmente lhe interessam e são importantes para você, invista num livro, invista num treinamento e curso, porque eles vão produzir muito mais a sensação de satisfação daquele conteúdo que você precisa, em vez de ficar só naquele conteúdo raso das mídias sociais. Que mesmo que você reduza as fontes, se você não investir no conteúdo completo, sempre vai deixar aquele vazio. Então faça uma reeducação alimentar e reduza a menos de 20 as pessoas, os canais que você segue através das suas mídias sociais. Siga somente aquilo que lhe interessa, aquilo que é importante, aquilo que enriquece o seu desenvolvimento pessoal. O quarto hábito que está apodrecendo o seu cérebro é o acúmulo de tarefas não completadas. Tarefas não completadas se acumulando há décadas. E sem você perceber, alimentando um sentimento de frustração, fracasso, incompetência e impotência. E enquanto elas estão brigando entre si, também gerando estresse, ansiedade, angústia, depressão, gastando um grande volume de energia, aumentando os seus níveis de irritabilidade. Existem alguns sistemas de organização pessoal que resolvem isso, em especial o GTD, que consistem basicamente em você anotar num papel todas essas informações, todas as tarefas. Desde a mais simples tarefa, tem que comprar uma lâmpada, ao mais ambicioso projeto. E uma vez que todas essas informações são colocadas no papel e dentro de um sistema de gerenciamento eficaz no qual a sua mente possa confiar que aquela informação será processada e utilizada ou descartada se ela não for mais útil, isso descarrega o seu HD mental, produzindo uma profunda sensação de alívio. E uma vez que você descarrega o seu HD mental e se condiciona a anotar todas as novas tarefas num papel ou num aplicativo de celular e gerenciar essas tarefas, você deixa a sua mente mais livre, leve e solta para pensar em coisas positivas, para treiná-la em pensar em coisas positivas, para se concentrar com mais facilidade. O estresse, a ansiedade, esses sentimentos viscosos que geram a ruminação de pensamentos negativos nem sempre vem da lembrança de algo ruim que aconteceu no passado ou de algo que aconteceu recentemente. É simplesmente essa gritaria interna no seu subconsciente que o torna mais suscetível a eles. O sistema todo está descrito num livro onde você entende, compreende e coloca em prática à medida que lê. A única diferença dentro da mentoria é que a gente relaciona ele com um processo de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, em como ele facilita o treinamento da meditação. Tem ainda o hábito de viver no automático, numa vida sem propósito, onde as tarefas e responsabilidades do dia a dia não têm conexão com um projeto de vida maior, de curto, médio e longo prazo. E você não consegue se identificar com aquilo que faz e na maioria das vezes você ainda precisa abrir mão, violentar os seus valores, o que aumenta os níveis de tensão e estresse e a necessidade de válvulas de escape. Normalmente essas distrações baratas e nocivas, mas que custam caro para a sua saúde, bem-estar e evolução pessoal. Outro hábito é se sobrecarregar de funções e responsabilidades com o trabalho, com os outros, com a família, mas nunca consigo mesmo. É mais fácil encher a agenda de responsabilidades, de coisas que você já sabe que tem que fazer, do que ter que pensar e planejar sobre o seu próprio desenvolvimento, sobre suas próprias realizações pessoais, ter que tomar decisões sobre elas. Outro erro comum é buscar soluções simples e pontuais, sem levar em consideração a relação intrínseca entre o corpo físico, emocional, mental e intuicional e o estilo de vida. Se reunir depois de um dia cansativo de trabalho com os colegas de trabalho para reclamar do trabalho, buscando validações das suas reclamações ao invés de buscar soluções para os problemas. Cultivar amizades e grupos sociais onde não há espaço para conversas mais profundas e enriquecedoras, mas apenas conversas rasas que reforçam preconceitos e crenças limitantes. Outro hábito muito nocivo do nosso dia a dia é resumir o hábito de leitura apenas a posts de publicações de mídias sociais. Diferente da leitura de conteúdos mais profundos, completos, complexos, que ativam áreas maiores do nosso cérebro, desenvolvendo o nosso senso crítico. Se deixar levar pelos seus pensamentos e emoções e acreditar nas mentiras que eles contam quando dizem que você não é capaz de fazer alguma coisa, ao invés de contra-argumentar e agir para provar que eles estão mentindo. O valor que essas afirmações têm são aquelas que você dá, e o hábito de se identificar com os veículos
veículos de manifestação da consciência. Lembra no começo, quando a gente disse que nós temos um corpo físico, nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo mental e intuicional? Quando você está com fome, cansado, com preguiça, estressado, irritado, não é você que está, mas são os seus veículos de manifestação da consciência. E todos eles têm a tendência de oferecer resistência à mudança. Então, quando você decide fazer uma atividade física, mas na hora de fazer, você sente aquela preguiça, aquela resistência, aquela falta de vontade de ir, são os veículos de manifestação da consciência. E o problema é quando você cede a essa resistência acreditando que é você que está com preguiça, que está sem vontade, sem motivação. Quando é você que tem que gerar motivação e convencê-los a fazer parte desse processo. Quando você se identifica com os veículos de manifestação da consciência e deixa que eles decidam, é como se você estivesse dirigindo um carro sem pôr as mãos no volante. Como você vê, o excesso de pensamentos é mais uma consequência, é mais um sintoma do que um problema em si. É resultado de um estilo de vida moderno cada vez mais agressivo à nossa natureza, que não cria as condições ideais para preservar os seus dons e promover a sua evolução. Esse excesso de pensamentos pode ser até mesmo o seu subconsciente pedindo socorro, para ver se você toma atitude e muda de situação. Se você curtiu esse vídeo e quiser mais conteúdos como esse, lembre de deixar nos comentários, salvar, compartilhar com os amigos e com as amigas e curtir o vídeo. E se quiser saber mais sobre as mentorias, clique no link que está nas descrições do vídeo.